Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Sanepar. Afinal de contas, tem quase 5 anos que as ações da empresa ficam quase no mesmo patamar, naquele lenga-lenga de sobe e cai, mas no final das contas está quase o mesmo preço. E aí, obviamente, isso deixa muitos investidores céticos ou com a possibilidade de uma possível valorização no futuro. Será que isso vai acontecer ou não? Então, para você saber a minha resposta, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Lembrando de curtir esse vídeo, se inscrever também no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. Antes de tudo, vamos entender um pouquinho mais sobre a contextualização do setor. Até porque o setor é muito consolidado e muito protegido pelas próprias características intrínsecas à sua operação. O primeiro ponto é o setor muito consolidado, então os contratos são fechados com as prefeituras das cidades e durante a vigência desse contrato não há a prerrogativa de concorrência. Então naquela cidade, se tem a Sanepar, se tem a Sabesp, se tem a Copasa, só vai ter essas empresas durante toda a vigência do contrato. Geralmente são contratos de longuíssimo prazo, às vezes 20 ou até mesmo 30 anos. Então durante 30 anos, nada de concorrência e já garante ali uma previsibilidade na receita da empresa muito grande. Até porque, se a gente analisar, a Sanepar é dona, né, da área de quase grande parte do estado paranaense, a Sabesp é muito forte em São Paulo, em Minas Gerais e Copasa. Então, aqui a gente está falando que fecha com grande parte das prefeituras, garantindo essa altíssima previsibilidade. E não só garantindo essa previsibilidade, mas também seus contratos são ajustados conforme a inflação. Então, olha só, se você analisar agora, por mais que a inflação esteja alta, subiu 10% ano passado, esse ano pode terminar em 8%, 9%, ano que vem também deve ter uma inflação talvez até mesmo acima da meta do governo, mas para a Sanepar não tem exatamente um problema, porque ela tem a prerrogativa de sempre estar reajustando seus contratos conforme a inflação, o que garante alta segurança e alta previsibilidade. Inclusive, se você analisar agora quais são ou quais foram as empresas que menos caíram com essa queda recente da bolsa, você também vai encontrar a Sanepar, a Sabesp e a Copasa. Então, olha só, por mais que não sejam empresas, principalmente aqui a Sanepar, por mais que não seja uma empresa com uma característica de valorizar muito, mas também em momentos de queda, momentos de grande recessão, a empresa também tende a sofrer menos, o que obviamente poderia também fazer sentido em uma alocação e uma montagem de uma carteira ideal. E o segundo ponto muito importante de destacar aqui nesse setor se refere ao novo marco do saneamento. Para quem não sabe, né, até alguns anos atrás, grande parte, na verdade, a maioria das cidades brasileiras não tinham acesso ao saneamento básico, ou até mesmo ao tratamento de águas. Então esse é um problema gravíssimo, histórico, que agora está começando a desenvolver um pouco mais através desse novo marco do saneamento, que prevê, aí, entre outras coisas, a abertura dessas concessões com as prefeituras de empresas privadas. Então agora você não pode simplesmente contratar uma empresa só assinando papel. Você também tem que fazer uma concessão. E na concessão, empresas privadas também vão entrar. Isso, por si só, já garante um nível de investimento muito alto. Aquelas empresas vão ter que investir bilhões de reais até o final da década para cumprir os objetivos do novo marco do saneamento, de entregar saneamento básico a tantos por cento das casas, a tratamento de água a tantos por cento das casas. Então isso vai garantir um investimento muitíssimo forte a todas elas. Mas a princípio você poderia pensar, não, mas a empresa tem que investir muito para isso, vai gastar muito dinheiro, não seria positivo, mas sim seria negativo. Mas não bem assim por dois principais motivos. A partir do momento que essas obras forem concluídas, a empresa entregar um nível de serviço superior, identificando problemas de vazamento de água, de esgoto que está ali sendo tratado de forma errada, e conseguir otimizar o seu portfólio de dutos, de canos de tratamento de água e de esgoto, ela vai conseguir também melhorar a sua rentabilidade e a sua lucratividade. Então, os novos investimentos que vão ser feitos vão ser com essa tentativa de tornar a empresa mais eficiente e produtiva, o que por si só já é excelente. Mas também o segundo ponto merece muito destaque, porque, como eu já disse que essas empresas trabalham em regime de concessão, elas são remuneradas de acordo com a área atendida e com o tanto de investimento que elas fazem. Então, olha só, se elas começarem agora a entregar muitas novas obras que vão se entregar às prefeituras, obviamente essas obras também podem entrar no plano de remuneração. A empresa não vai construir ou não vai sanear a cidade inteira se depois que aquela obra estiver pronta, ela não conseguir monetizar aqueles seus ativos. Então, olha só, ela vai conseguir ganhar em lucratividade e rentabilidade, mas também vai conseguir ganhar em termos de faturamento, já que ela está fazendo obras justamente para expandir a sua capacidade de tratar água e fazer ali o tratamento de resíduos. Então essa sim pode ser uma perspectiva de crescimento, por mais que não seja lá mil maravilhas, né, um crescimento gigantesco à frente, mas ainda assim é um crescimento contratado que a gente sabe que vai acontecer para os próximos anos, ainda com muita segurança. Inclusive, se a gente comparar agora os múltiplos das empresas aqui no Brasil, principalmente da Sanepar,
com outros players internacionais, alguns players americanos, a gente vê que as empresas americanas estão hoje em patamar de rentabilidade e lucratividade superior. Então a gente pode se imaginar que essa janela, essa diferença de uma operação para outra venha reduzir ali ao longo dos anos, à medida que esses investimentos podem ser feitos. Só que, até agora eu falei de pontos positivos para o setor, embora também tenha os seus pontos negativos, principalmente porque as três empresas, Sabesp, Sanepar e Copasa, são empresas controladas pelo poder público. Então há um risco aqui inerente ao de governança corporativa. A gente sabe que isso realmente atrapalha bastante todo o setor. E a gente sabe principalmente que em época de eleição ou quando a inflação está muito alta, o governo pode simplesmente dar canetada sem que nenhum investidor aprove ou não e pode fazer o que eles quiserem com as empresas. Então, de fato, isso acaba sendo um risco muito presente. Então, agora, por exemplo, com uma inflação muito alta, uma medida que o governo poderia, mas não deveria, mas poderia adotar, é simplesmente reajustar as contas da Sanepar abaixo da inflação. Então, se surgir com um projeto de lei, alguma canetada, isso pode e deve acontecer. Inclusive, já teve históricos recentes dessas empresas que reajustaram suas contas abaixo da inflação. Inclusive, com a Sanepar teve um caso recente quanto a isso. Outro problema que poderia surgir através da governança corporativa é não simplesmente reajustar as contas conforme a inflação, mas mesmo que isso seja liberado, mas talvez colocar mais pessoas dentro de programas sociais e dentro desses programas sociais, a Sanepar e as demais empresas não conseguissem cobrar o valor cheio das suas tarifas. Então, como se fossem aquelas pessoas mais pobres, não teriam condição de pagar o tratamento de resíduos e de água e simplesmente colocar uma tarifa menor. Então, aí sim tiraria também muito faturamento da empresa. O terceiro problema que poderia surgir a partir dessa governança corporativa se refere a essas obras que as empresas têm construído. Como eu falei, por estar construindo novas obras, a gente pode esperar que elas venham monetizar os novos dutos, canos, tratamentos que elas venham fazer. Mas também existe a possibilidade do governo falar assim, não, você construiu isso aqui tudo, mas eu vou te pagar por 60% do investimento que você fez. Então, aqueles outros 40% que você investiu para tratar mais resíduo, não vai existir. Então, enfim, o risco de governança corporativa, ele existe, ele já aconteceu no passado, então não seria surpresa para a gente se isso repetisse. Mas, por outro lado, as próprias empresas já são também precificadas a um valuation mais barato porque elas sabem desse risco de governança corporativa. Só que ao colocar na balança os pontos positivos e negativos, eu ainda vejo uma leve vantagem para os pontos positivos, principalmente com o investimento em Sanepar, que ainda para mim é a empresa mais protegida nesse setor. O primeiro ponto, por ela estar no estado do Paraná, o estado paranaense ele é mais rico do que a média da população brasileira. Acaba que o IDH de Paraná é até um pouquinho menor que São Paulo, é verdade, mas em comparação a Copasa, que em Minas Gerais, o IDH é maior. O que isso faz diferença no IDH? Isso faz diferença principalmente na tarifa de consumo e no maior consumo de água também. Então acaba que a população tende a consumir um pouquinho mais, se consumir mais, a Sanepar tende a ser favorecida em relação à Copasa. Já a Sanepar em relação à Sabesp, também vejo algumas vantagens, principalmente no que se refere ao preço. A Sabesp, desde aí do mandato do João Dória, quando ele ainda era governador de São Paulo, ele tinha clara intenção de privatizar, ou pelo menos demonstrava interesse para agradar o eleitorado, não sei, mas demonstrava interesse em privatizar a Sabesp. Só que isso não foi para frente, embora a Bolsa de Valores já comece a precificar as ações como uma possível privatização. Eu acho isso muito difícil de acontecer, infelizmente, gostaria muito que isso fosse para frente, mas a privatização de serviços essenciais, como o caso de abastecimento de água e tratamento de resíduos, não tem tanto apoio assim na população. Então, por mais que os governantes queiram, e demonstrem muito interesse em fazer esse projeto, mas não é tão fácil assim. Então, simplesmente pela Sabesp estar hoje negociando a múltiplos mais caros do que a Sanepar, já me fazem ficar mais distante dessa empresa. Até porque a Sanepar já foi negado isso pelo próprio governo paranaense, inclusive deve ser reeleito para os próximos 4 anos, já demonstrou interesse em não privatizar a Sanepar. Então, olha só, hoje a gestão da empresa é boa, ainda assim não tem essa previsão de privatizar, que mesmo se tivesse, provavelmente não iria acontecer, o que torna hoje os múltiplos da empresa muito baratos. Então você consegue ver isso nitidamente. A Sanepar hoje negocia, em questão de múltiplos, quase a metade do que a Sabesp negocia. Por isso, eu tendo a preferir a Sanepar. Também existe uma outra consequência a partir dessa menor precificação. Agora, com o menor preço e a distribuição de dividendos muito parecidos entre Sabesp e Sanepar, e também a Copasa, mas por Sanepar e Copasa serem mais baratas, o dividend yield delas acaba sendo mais compensativo. Também existe uma consequência a partir desse menor preço. Porque a partir do momento agora que o preço menor e a distribuição de dividendos é muito parecida entre as empresas, a gente vê que agora a Sanepar e também a Copasa conseguem distribuir mais dividendos do que a Sabesp. Então o dividend yield para essas empresas nos próximos anos tende a ser algo próximo a 7 a 8%. Um dividend yield bom, embora não ótimo,
já que as empresas estão passando por uma fase de grandes investimentos. E por fim, uma grande vantagem da Sanepar em relação aos dois outros players, que se refere à parte da qualidade da operação. A empresa hoje tem um índice de perda de água muito menor do que os dois outros players, e isso acaba impactando bastante na sua qualidade. Então, se você pegar agora a rentabilidade, o ROI da Sanepar, ele está em 15%, enquanto que a margem líquida está em 22%, superior às duas empresas. Então, olha só, se a gente juntar tanto o Estado, como também indicadores de qualidade, de preço e até mesmo de dividend yield, a gente vê que a Sanepar, para mim, na minha humilde opinião, ela está hoje em uma posição de investimento mais favorável às outras empresas. Agora, ainda assim, por mais que seja uma empresa barata, igual a gente acabou de falou isso aqui ao longo do vídeo inteiro, não acho que ela vai negociar múltiplos de preço muito mais caros. Então pode sim talvez se recuperar um pouquinho quando a bolsa voltar a subir, mas ela sempre vai ser uma empresa muito barata. Então não espere que você está comprando uma empresa barata simplesmente, porque ela vai ter um potencial de crescimento muito forte. Isso não vai acontecer, sempre vai ser uma empresa bem baratinha. Agora, se você quer ter conhecimento e acesso àquelas empresas que têm um potencial de valorização de 10 vezes ou mais, que pode sim colocar dinheiro de verdade no seu bolso, no dia 17 de julho, às 20 horas, eu vou fazer o meu evento 100% gratuito chamado Ações 10 vezes. Nele eu vou revelar para você 3 ações com altíssimo potencial de valorização. Então confira aqui no link da descrição aqui nesse vídeo a forma de você fazer seu cadastro, a sua inscrição no meu evento gratuito. Espero você lá no dia 17 de julho, às 20 horas. Espero que você tenha gostado aqui desse material aqui de hoje. Deixe aqui seu like, sua inscrição no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e ganhar mais relevância dentro do YouTube. Eu espero você lá no evento no dia 17. Abraço e até mais.